Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana a todos vocês, queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Para que possamos fazer a abertura do Evangelho da Semana, do União Espírita Jundiaiense. Como todas as vezes eu convido vocês para cantar comigo, cantem comigo. Vamos fazer essa abertura para o nosso Evangelho de Jesus da semana do União Espírita Jundiaiense. E hoje a nossa querida Valéria, né, que vai estar com a palavra. Vamos ouvir do começo ao fim, gente. Vamos aproveitar bastante, aproveitando também para vibrar para todo o mundo. Aí nós temos, como sempre eu falo, né, o Joaquim, o Juca, né? O nosso querido irmão Mário, trabalhando com bastante amor. Vamos também trabalhar com amor. Vamos ter certeza, nós não estamos pessoalmente juntos, mas mentalmente estamos unidos em nome de Deus e de Jesus. Aproveitamos e vamos fazendo todas as vibrações da melhor maneira possível para todo mundo e principalmente para nós mesmos. Queridos irmãos, cantem comigo a prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde, amigos queridos. Nós estamos aqui reunidos
não presencialmente, reunidos virtualmente, para fazer o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, aqui na nossa Casa Espírita União Jundiaiense. Lembrando que nós ainda não estamos abertos ao público, né? Tô só eu aqui sem máscara, com a presença do cinegrafista que está bem distante de mim, numa distância segura. Então, a gente vai ficando assim, se abraçando virtualmente, por enquanto. Se Deus quiser, tudo passa, né? Mas então vamos começar o estudo da tarde de hoje, meus irmãos queridos. O nosso assunto de hoje é basicamente a virtude e a caridade. Então nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, a questão é a questão 893, que diz: qual a mais meritória de todas as virtudes? Ao que os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Bom, esse é o tópico do Livro dos Espíritos. Então vamos começar falando dele, né? Depois ele se encaixa perfeitamente lá com o assunto do Evangelho que a gente já vai ver. Virtude. Segundo uma página do nosso benfeitor Emmanuel, virtude, ela é conquistada no exercício contínuo de muitas e muitas vidas. Então, uma coisa é importante que a gente primeiramente compreenda: ninguém faz grandes espetáculos de virtude. Aliás, uma vez, inclusive, Emmanuel disse isso a Chico Xavier. E Chico reproduziu isso dizendo: há muito tempo Emmanuel me ensinou que eu não devo esperar espetáculos de virtudes nas pessoas. Espetáculo de paciência, espetáculo de indulgência, espetáculo de caridade. Porque o nosso caminho é passo a passo. É difícil para nós ainda vermos essa questão do desinteresse total. Porque nós somos ainda pessoas muito materializadas, né? Basta nós olharmos ao nosso redor aqui no Sistema Solar. De todos os planetas do Sistema Solar, o único que tem indicativo de vida material ainda é o planeta Terra. Muito embora nós saibamos que todos os mundos são habitados. Então nós sabemos que todos os planetas ao nosso redor, mesmo aqui no Sistema Solar, são habitados. Mas não são habitados por vida materializada, só a Terra. O que isso indica? Que eles já abrigam vida em nível espiritual, portanto mais avançada que a nossa. Então o planeta Terra é particularmente um planeta ainda de vida material. E nós, como habitantes desse planeta, estamos muito presos e arraigados justamente a essas questões materiais. E isso nos, vamos dizer assim, nos eclipsa bastante os nossos interesses, né? Angaria muito das nossas emoções. Nós somos muito voltados às coisas da matéria e ao ego. Porque, como nos ensina Divaldo Franco em uma das suas muitas falas, o ego ele está estreitamente ligado ao corpo material, né? A nossa parte do ego tem muito a ver com o eu material. Então está ligada a essa personalidade, a esse nome, a esse corpo, a essa existência. E nós ainda somos muito dominados pelo ego. Então, por conta disso, é difícil a gente se despersonalizar para sermos completamente desinteressados.
Mesmo o amor mais sublime que a gente conhece na Terra, que é o amor materno, ele ainda é um amor onde as mães terrenas, elas ainda manifestam esse amor muito exclusivista, né? Então vamos imaginar a seguinte cena: imaginemos duas crianças pequenas brincando, né, num lugar, e as duas mães dessas duas crianças estão numa sala ao lado. De repente ouve-se o choro de uma criança. As duas mães lá fora, um filho de cada uma aqui dentro, elas ouvem o choro, elas saem correndo, aquela preocupação, daquele amor. Mas quando elas chegam, uma das duas vai dizer assim: ufa, ainda bem que não é o meu. Né? Então, mesmo o amor materno, ele ainda é exclusivista. Eu amo muito, mas eu amo os meus filhos. Né? E já foi dito por um sábio que a terra estará completamente regenerada quando todas as mães forem capazes de amar todos os filhos como se fossem seus. Num exemplo do que é então esse desapego, esse desinteresse, né? E para nós termos uma noção de como é difícil para nós a questão do desapego, que indicaria então essa capacidade de fazer as coisas pelo bem, fazer o bem pelo simples bem, sem nenhum móvel de interesse. Para nós termos a ideia de como é isso, tem uma história muito bonita, né, relacionada com o nosso querido Francisco de Assis, que nós sabemos ser um dos espíritos mais elevados, se não o segundo mais elevado que já pisou a terra. Né, abaixo apenas do nosso Divino Mestre Jesus. Francisco de Assis, nós sabemos, quando ele encarna com a missão enorme, né, de reestruturar o pensamento religioso, a ligação religiosa das pessoas, a igreja então dominante, né, de devolver o sentido da fraternidade. Ao longo da sua vida, Francisco de Assis se desapega de tudo. Ele vai viver na mais absoluta pobreza, justamente para não estar vinculado a nenhum interesse, a nenhum aspecto materialista qualquer. E assim, Francisco de Assis vive uma vida exemplar, uma vida que nós com certeza vamos demorar muito tempo ainda para poder reproduzir em parte do que ele viveu. Mas quando ele vai chegando já mais velhinho, né, já sentindo a proximidade da sua desencarnação, Francisco de Assis se pega triste. E ele não era triste. Ele tinha sempre aquela gratidão, aquele otimismo, aquela alegria intrínseca de quem se devotou ao bem uma vida inteira. Mas perto do seu desencarne ele se pega um pouco triste. E aí ele percebe que a tristeza é em função de ele sentir que a missão que ele desempenhava, o trabalho, talvez não fosse poder ser feito tão bem pelos seus sucessores, né? Havia aqui, ali, um que era mais orgulhoso, o outro que era um pouquinho mais egoísta, o outro que era mais assim, mais assado, e ele temia pelo comprometimento da missão. Então ele começa a ficar um pouco triste. E aí ele vai visitar aquela alma querida, uma amiga, alguém que ele amava profundamente, que é Clara. Então ele vai lá no convento das Clarissas conversar com Clara sobre isso. E Clara, com a sensibilidade feminina e de alma também muito trabalhada no amor que ela tinha, ela diz para ele: Pai Francisco, que era assim que ela o chamava, né? Pai Francisco, o seu problema é o apego. E aí ele fica, né, um tantinho perplexo, e quem estava ao lado e ouviu ficou mais perplexo. O Pai Francisco apegado? Mas ele é um símbolo do desapego. E ela fala: é o apego. É o apego a uma missão que não te pertence, pertence ao Cristo. Então por que você está preocupado
se a missão está em risco ou não. Você não fez o seu papel? Você não trabalhou o seu trabalho? Pois então, a missão pertence ao Cristo. Não se preocupe com os riscos depois do seu desencarne. Ele cuida, Ele sabe. E aí Francisco de Assis dá um lindo sorriso, sente um alívio no coração e diz para ela: você tem toda a razão. E aí a tristeza vai embora e ele segue até o final dos seus dias com alegria pelo trabalho que ele estava realizando em si mesmo, mais do que em tudo. E é essa a questão que a gente percebe. Então, se Francisco de Assis, né, ele nota que mesmo ele ainda conseguia se apegar de alguma forma, óbvio, uma forma muito mais elaborada de apego, né? Os nossos interesses mais brutos, eles são muito mais materializados. Então nós vemos, por exemplo, o apego embrutecido, é aquele apego da gente quando tem um carro novo, que a gente não quer nem que ninguém encoste no carro para não estragar, né? Ou de nós mulheres, quando temos um móvel novo na sala, um tapete novo, a gente gostaria que ninguém pisasse. Então, quer dizer, tá o tapete lá no chão, mas não é para pisar, né? Então como é que as pessoas vão andar? Não sei, mas o ideal é que elas não pisassem no tapete novo. Então esses são apegos muito mais, apego ao dinheiro, à casa, enfim, a propriedades. Esse é o apego bruto. Mas mesmo à medida que nós vamos evoluindo, a gente vai notando que vai havendo um refinamento desse apego. Ele vai refinando, mas é difícil ele acabar de vez. Então, quando os Espíritos dizem para nós que todas as virtudes têm mérito, mas o mais meritório é o total desinteresse, eles estão dando para nós um parâmetro lá no alto, bem alto, né? Um parâmetro que é óbvio que não se espera que nós consigamos atingir plenamente nessa vida. Mas vamos dizer assim, é um farol que eu devo seguir. Então, quanto mais eu conseguir não pensar em mim mesmo, e quanto mais o bem for natural em mim, então mais efetivamente uma virtude está conquistada. E daí a fala de Emmanuel faz todo sentido para nós. É uma conquista de muito tempo e de muitas experiências. Então ninguém fica virtuoso de repente. E ninguém vai sair da absoluta impaciência para uma paciência angelical. E do absoluto egoísmo para uma caridade, para uma fraternidade absoluta. Ninguém vai fazer isso, não é mágico assim. É um trabalho, é uma continuidade. Mas o importante é que nós saibamos a direção. O mais importante é ter a direção certa, o rumo certo. E nesse rumo a gente vai se orientando e a gente vai afinando, né, pouquinho a pouquinho, com muito trabalho, com esforço e dedicação diária, que a gente vai melhorando. Aliás, não foi por outro motivo que o nosso querido Emmanuel, quando o Chico perguntou a ele lá no começo das atividades do Chico junto ao Emmanuel, o que ele tinha que ter, e o Emmanuel disse: disciplina, disciplina, disciplina. Não foi por outro motivo. Ou seja, disciplina é trabalho diário, aperfeiçoamento diário, é fazer o pouquinho do hoje, não pensando que é pouquinho, entendendo que este pouquinho, se contabilizado ao longo da vida inteira, dos anos, ele vira uma coisa bem maior. Então imaginemos, né? Te fala que nós costumamos não dar valor para o trabalho que o tempo é capaz de fazer. E na realidade, o tempo não respeita aquilo que é feito sem o seu concurso. Ou seja, aquilo só que não desaba, mas que se consolida em nós, é justamente aquilo que é feito com o auxílio do tempo. Então, imaginemos assim, pensa se eu estudar uma língua 15 minutos por dia. 15 minutos, o que são 15 minutos?
Quase nada. Muito pouco eu consigo. Mas se eu estudar uma língua 15 minutos por dia por um ano, já é alguma coisa. E por 10 anos? E por 20? Então, a partir disso eu consigo ver que as virtudes também podem ser assim. Um tantinho de paciência hoje, mais um tantinho amanhã, mais um tantinho depois. Ao longo da minha encarnação inteira, pode representar um bom avanço no campo da paciência. E no campo da caridade, e no campo da indulgência, e no campo da doçura, e no campo de todas as virtudes que nós temos que conquistar. Um trabalho pequeno, contínuo, diário, em que, como dizia o nosso querido Bezerra de Menezes, né, a gente pelo menos não retroceda. A gente pelo menos avance na direção de ser melhor. Porque nós ainda temos muitas dificuldades, mas avançando na direção de ser melhor. Ou como diria o nosso querido Chico, né? Eu sou um verme, mas sempre cavocando para frente. Então esse é o objetivo do ensinamento dos Espíritos, não é nos desanimar. Não é dizer para nós, olha, você tem virtude? Tem algum traço de interesse pessoal? Ih, não é nada, hein? Então deixa pra lá, você não está conseguindo. Não, é dizer para nós, este é o ideal. Virtude mesmo vai ser quando for totalmente sem interesse. Mas isso não é para agora. É um trabalho a ser conquistado, né? Então isso falando das virtudes do Livro dos Espíritos. Mas daí então nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar da virtude por excelência, que é a caridade. Então, pegando aqui, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, falar sobre fazer o bem sem ostentação, sobre os infortúnios ocultos e o óbolo da viúva. Então, depois, para quem quiser acompanhar melhor, a gente está trabalhando, então, é o capítulo 13 e os itens de 1 a 5. Né? Então, justamente, Jesus fala da caridade sem ostentação, que a mão direita faça e a esquerda não saiba. Que a gente vá atrás do desafortunado, mesmo sem que ele peça. E que a gente observe a humildade ao fazer o bem, dando tudo de melhor que nós pudermos, como fez a viúva ao dar o óbolo. Então, meus amigos, é a caridade feita de forma desinteressada. Daí o vínculo com o Livro dos Espíritos, né? A virtude por excelência, a caridade, feita de forma desinteressada completamente. Bom, antes de mais nada, caridade é o amor em exercício. E o que é caridade? Quais são as atitudes de caridade? Pode haver caridade material e pode haver caridade moral. São diferentes? Não, é a mesma caridade. É a mesma, né? Muitas vezes a caridade que alimenta o faminto, que veste o nu, que dá o remédio ao doente, que dá água a quem tem sede, é um tipo de caridade material, digamos assim, sustentando o corpo físico, atendendo à necessidade física. Mas a caridade moral, ela é o quê? É a caridade de uma palavra amiga, de um sorriso, de uma presença quando a pessoa está triste, quando a pessoa está sofrendo, passando por uma provação. Muitas vezes não há nada que nós possamos fazer por ela materialmente. Não está em nossas mãos. Como quando, por exemplo, nós temos um ente querido doente, né? De uma doença em que os recursos médicos, os recursos materiais, eles ou não são acessíveis ou eles não existem neste momento na Terra. E aí a gente não pode fazer nada.
Não, a gente pode fazer. É a presença de um ser que nos ama, de um ser que se importa conosco, ela atenua boa parte do nosso sofrimento. Então essa é uma forma de caridade moral, né? O ouvir alguém, o dar o seu tempo para ouvir alguém. Ou um tipo de caridade bastante difícil, a caridade do ficar paciente e não agredir e não devolver a uma ofensa, por exemplo, né? Quando alguém nos ataca, quando alguém é injusto conosco ou quando alguém nos ofende de alguma maneira, nós temos a capacidade de tolerar as pessoas. Aliás, né, o Sandro Klingen, que é o palestrante bem conhecido, ele fala que nós na Terra ainda nem estamos ao ponto de nos amarmos. A gente precisa se tolerar. Na verdade, ele diz isso dizendo que é uma fala de Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo. Ele diz que ela fala isso, tolerai-vos. Não é nem amai-vos ainda. Para a gente ter uma noçãozinha em que ponto da evolução a gente se encontra. É um pontozinho ali bem ainda, né, inicial. Nem amar, muitas vezes, nos é possível, mas nos tolerar já seria grande coisa para o nosso momento, né? Então, toda forma de caridade é importante. E a caridade, ela não faz perguntas. Ela não vê qual é a necessidade, ela simplesmente atende. Então isso é um treino que nós precisamos ter. Muitas vezes nós nos pegamos sendo luz e sombra, tendo dois lados, né? Sendo bastante gentis, devotados, dedicados, quando a causa nos é simpática. E sendo muitas vezes bastante embrutecidos, até mesmo violentos, agressivos e intolerantes, quando a causa não nos é simpática. Então, por assim dizer, a gente mede a nossa caridade. Para quem eu vou fazer as coisas? Para quem merece. Mas quem merece? Quem faz aquilo que eu acho que está certo. Quem está de um lado que eu concordo. Então, nesse momento, é uma caridade desinteressada? Absolutamente não. Jesus mesmo nos disse muitas vezes, né? Fazer o bem só aos seus não é mérito nenhum. Os fariseus também o fazem, ele dizia. Os escribas, os doutores da lei também o fazem. Agradar aos seus. E aí o exemplo do exclusivismo do amor materno que a gente falava, né? Eu faço tudo pelo meu filho, pelo meu. Mas se o meu não estiver chorando, se o meu estiver bem, se o da outra está, que legal, sinto muito. Ufa, não é o meu. Né? Então, esse aspecto é muito importante. A verdadeira caridade, ela atende à necessidade. Então, por exemplo, dentro de uma casa espírita, a gente vai oferecer o quê? O que for necessário. Então, se é necessário pão material, é importante que, por exemplo, dentro da casa espírita exista assistência social para oferecer o pão material. Porque se é a fome que está apertando, é ela quem deve ser socorrida. E o nosso pão material que nós oferecemos, ele não pode estar vinculado a nada. Então não é aquela coisa, então você assiste o evangelho primeiro, ganha a cesta básica, ganha a sopa depois. Não posso cobrar ingresso daquilo que é doado. É oferecido, está aberto. Você quer, né? Não quer? Você veio em busca só do material? Nesse momento, é tudo o que você consegue buscar? Não importa, a verdadeira caridade doa isso. Se a pessoa quer buscar outra coisa, ela terá oportunidade. Se a pessoa vem em busca de uma palavra amiga, o atendimento fraterno está aí para isso. Se a pessoa vem em busca do conhecimento, os cursos, as palestras estão aí para isso. Então, se uma casa espírita está imbuída do sentimento da caridade, ela vai oferecer todos esses braços de ajuda. A sua porta nunca estará fechada. Nunca, se alguém bater à porta,
a gente vai dizer não é dia, não é hora. Porque a caridade atende à necessidade no momento em que ela surge. Porque o momento seguinte pode não ser mais tempo, pode ser tarde demais. Então esse é um aspecto. Mas existe uma coisa muito importante que nós muitas vezes deixamos de pensar, que é a caridade feita para conosco mesmo. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele chama isso de caridade essencial. Tem uma página desse livro, do Vinha de Luz, que se chama Caridade Essencial. E o que o Emmanuel trata nesse livro? Ele trata daquela caridade que antes de se exteriorizar para o outro, ela é feita dentro, ela é feita para comigo mesmo. E muitas vezes nós traduzimos essa fala de caridade essencial pela fala do alto amor. O alto amor realmente cristão. Não o alto amor, a autoestima do mundo. Porque a autoestima do mundo, na verdade, não na verdade, respeito e amor por si. Muitas vezes é apenas satisfação de caprichos, de interesses. Então, é eu embelezar o corpo, é eu querer mais coisas para mim, é eu acumular benefícios, é eu aumentar o meu prazer, Isso não tem nada a ver com o alto amor cristão. O alto amor cristão significa solidificar, primeiramente, os ensinos do Cristo dentro do nosso coração, para que então ele transborde. Uma vez que eu me ilumino, a luz, ela se espalha, não tem como, Então, quando uma lâmpada é acesa, é impossível que a luz fique retida dentro da lâmpada, ela ilumina em torno. É a característica da luz. Iluminar-se é iluminar em torno. Então é como quando nós vemos, por exemplo, um Chico Xavier que nos é dado por exemplo de conduta, Um exemplo mais próximo de nós, mais humano. Esse nosso irmão, ele lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes por ano. Ele foi espírita, ele viveu como espírita aproximadamente 75 anos. Então vamos fazer as contas, De quanto esse nosso irmão se iluminou e como essa luz, de uma maneira simples e natural, se espalhou. E a luz que ele transbordou, ela foi construindo luz em muitos outros lugares. As pessoas que Chico atendia com todo amor, as mães que recebiam cartas dos seus filhos, os doentes que recebiam um receituário espiritual, todas aquelas pessoas que eram assistidas, muitas vezes elas voltavam para suas cidades, voltavam para os seus estados, até para outros países, iam lá fundar um grupo, iam lá montar um grupo de atendimento. Então, para a gente ter a percepção de como a luz se espalha a partir do trabalho da autoiluminação. Então, o que é muito importante? Que eu não perca de vista a mim mesma. Que eu não esqueça que o amor e a caridade são como se fosse um banquete que Jesus nos oferece. E Ele nos oferece esse banquete para que nós compartilhemos. Mas a gente não pode esquecer de comer, senão nós vamos virar famintos de luz. Muitas pessoas começam uma atividade nobilíssima, uma atividade de trabalho no amor, na caridade, linda. Faz, trabalha, vai, dá frutos. Vai conseguir alguma coisa de bom com isso? É claro que vai. No mínimo, a gratidão das pessoas, no mínimo, o reconhecimento até no mundo espiritual, angariando simpatias de espíritos amigos que virarão verdadeiros intercessores por essa pessoa, sim. Mas quando essa pessoa, se ela não se edificou por dentro, apenas faz exteriormente, mas não edifica por dentro, quando ela passar por uma dificuldade, por uma provação, por uma dor, ela se sente solitária, desolada. É como se fosse um mendigo de luz. Espalhe a luz,
mas ele mesmo não tomou nada para si desse banquete espiritual. E isso a gente tem muitos exemplos, né? Muitos exemplos de pessoas que deixaram com que a atitude do bem se tornasse maquinal exterior, ou como o Evangelho nos convida a refletir, até mesmo um motivo de envaidecimento. Às vezes a pessoa não percebe que é vaidade, mas é vaidade. Às vezes é vaidade, né? Eu faço, mas eu quero que as pessoas reconheçam o que eu estou fazendo. E se elas não reconhecerem, se elas não compreenderem, eu também não faço mais. Porque também é um absurdo. Ninguém está vendo o meu esforço, poxa vida. Olha aqui, eu me dedicando. Então, quando isso acontece conosco. Veja bem, né? Isso é mais do que natural no estágio evolutivo em que nós estamos. Via de regra, a gente desanima. Quando não, até mesmo se revolta. Então aí é o tal do esvaziamento, porque aí vem então a prova da ingratidão, né? A prova ou expiação, porque aqui nós estamos, não sabemos se estamos em prova ou expiação, em que circunstância. Mas muitas vezes, então, quando eu estou me dedicando à minha família, ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus netos, no meu trabalho, aquele remunerado, no meu trabalho voluntário dentro da casa espírita, da igreja, de onde for, seja lá o que for que eu esteja fazendo, me dedicando. E aí vem a incompreensão, e aí vem a ingratidão, e eu me sinto completamente desmotivada, desolada e muitas vezes destruída. E aí vem a revolta em mim. Por que que isso acontece? Né? Então é nessa hora que eu acho que nada do que eu fiz valeu a pena, porque justamente eu estava realizando para o mundo, não realizando para dentro de mim. Então, quando o Evangelho fala, né, lá dos fariseus que davam dinheiro nas praças públicas, gritando o que faziam, a gente fala assim, ai, mas que ridículo, quem é que faz isso também? Poxa vida, eu não estou nesse ponto. Eu não saio por aí dizendo, ó a cesta básica que eu estou dando aqui pro pobre, ó, filma aqui, filma. Tem gente que ainda faz isso, né? Principalmente em época de campanha eleitoral. Mas, normalmente a gente, nas pessoas ditas mais normais, a gente não vê isso acontecer. Então a gente fala, não, mas eu não faço isso, não faço para aparecer. Mas talvez não desta forma, mas ainda esperando algum tipo de reconhecimento. Ainda esperando que pelo menos Deus esteja de olho contabilizando. Né? E quando eu digo que eu espero que Deus esteja contabilizando, é tipo assim, eu estou fazendo bem aqui. Veja lá, o senhor está sabendo lá os meus problemas. Né? Isso vai resolver também lá os meus problemas, por quê? Né? E aí quando as provações vêm, os problemas, eles não são resolvidos no tempo ou da forma que eu quero, eu me revolto e digo, não valeu de nada eu ter feito atos bons, cuidado das pessoas. Então é disso que o Evangelho vem falar para nós. Isso ainda faz parte de nós? Muito. Faz muito parte de nós. É errado, então? Quer dizer que não vale de nada? Se eu ainda tenho esse sentimento meio interessado, ainda que seja na minha evolução espiritual, né? Olha, eu não faço para os outros verem, mas eu faço para ver se eu evoluo. É errado? Não é errado. É o nosso momento. É melhor do que nada. É melhor do que nada. É melhor eu fazer o bem com interesse de não me prejudicar mais adiante do que eu não fazer bem nenhum, ou do que eu escolher fazer o mal. Claro que é, mas é importante que a gente saiba que esse não é o objetivo final. O objetivo final é a gente conseguir um dia um estado de certeza íntima do amor de Deus, da presença de Deus dentro de mim, da gratidão e da alegria que eu tenho em servir,
Que eu tenha essa certeza ao ponto de que o bem flua através de mim com naturalidade. Que eu não contabilize os atos de benemerência que eu faço, como eu não contabilizo a quantidade de batidas que o meu coração dá, ou não contabilizo a quantidade de vezes que eu inalei ar. Uma coisa espontânea, uma coisa natural. E isso vem então com a autoiluminação. E como é que eu faço essa autoiluminação? Cuidando de aprender, cuidando de me vigiar, cuidando de orar. Então a prece, pedindo a Deus, Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos defeitos de caráter que eu carrego. Mas se eu pedir a Ele com sinceridade que me ajude a ir melhorando, que me ajude a ir me desfazendo do meu orgulho, do meu egoísmo, do meu comodismo, da minha inveja, do meu ciúme, do meu olhar apegado e interessado nas coisas da matéria. Se eu orar com verdade, eu vou ser socorrida e ajudada nisso. Vigiando os meus atos, entendendo que o bem é para ser distribuído para qualquer direção. Então, não escolhendo para quem eu faço bem, mas buscando fazer, nem que seja aquele pouquinho por dia, né? Nem que seja aquela atitude de paciência, aquela atitude de indulgência, aquela atitude de doçura, aquele sorriso generoso, aquela palavra amiga, para quem quer que seja, nem que for um pouquinho por dia, mas vigiando de fazer e me instruindo, porque nós temos a instrução à nossa disposição, o Evangelho de Jesus. Já foi dito que quem conhece o Evangelho de Jesus por uma semana que você tenha contato, você já tem tudo o que você precisa para conquistar a paz e a felicidade verdadeira. Mas então por que não nos aprofundarmos? Estudarmos, buscarmos esse entendimento. Então abrir uma página saudável. Todo mundo reclama que hoje em dia está difícil, né? Assistir televisão, esse mundo maluco, muita violência, muita tristeza, muita coisa ruim. Então, deixa de lado aquilo um pouco, vai procurar. Hoje em dia nós temos tantos recursos maravilhosos que a misericórdia divina tem nos dado, né? O próprio YouTube, que se a gente procurar no YouTube uma coisa bizarra, uma música de baixo calão, uma piada leviana, a gente acha. Mas se a gente procurar no YouTube uma palestra, né? Procurar no YouTube uma música elevada, né? Uma música instrumental linda que nos faça pensar, que nos ajude a orar, a gente encontra também. Tá lá, né? E é de graça e a maioria das pessoas tem acesso. Mas ainda assim, se não tiver acesso, existem os livros que você pode tomar emprestado. Qualquer casa espírita tem uma biblioteca que pode emprestar um livro. Qualquer lugar onde eu busque a melhoria de mim mesmo, eu vou encontrar. Então, lê uma página, lê um romance, né, de alto nível, ouve uma palestra, procura aprender. Dessa maneira eu vou estar cuidando, vou estar praticando a caridade essencial, a caridade comigo mesma, onde o trabalho ele não vai me desanimar e eu vou poder continuar edificando. Então, é dessa maneira que nós vemos que quando Jesus fala, né, que se uma pessoa dá para ser vista pelo mundo, ela já recebeu do mundo, e a gente pensa assim, o que o Cristo quer dizer? Ele está querendo dizer para a gente o seguinte: o mundo, ele não tem nada para nos devolver que nos acolha nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque o mundo é matéria, e a matéria é impermanente. Tudo que nós estamos vendo, eu, você, as coisas, tudo, ou está morto, ou vai morrer. Isso é uma coisa, que coisa terrível, mas é verdade. Porque tudo que é material, ou está morto, ou vai morrer.
Então o Cristo queria dizer para a gente, se você buscar o mundo e os valores do mundo, né? E as recompensas do mundo, você nunca será uma pessoa satisfeita. Porque essa é uma verdade. Às vezes a gente fala assim, eu tenho boa saúde, mas eu queria dinheiro. Poxa, Valéria, mas você é uma pessoa tão saudável. Que saúde o quê? Eu quero é dinheiro. O que me adianta saúde se eu sou pobre? Muito bem. Aí passam-se os anos, eu conquisto dinheiro, vai embora a saúde. Aí eu queria saúde. Eu daria todo o meu dinheiro para ter de volta a minha saúde. Então o que acontece? A gente nunca vai estar plenamente satisfeito, né? Como aquela história que contam do Chico Xavier, que um dia ele acordou muito cedinho, mais cedo do que ele costumava acordar. Se preparou, se trocou, colocou seu terninho, preparou sua mesinha com seu evangelho, se sentou, pediu à amiga que trabalhava na casa dele com ele que ela fizesse o café. E ela ficou pensando, né? Nossa, mas acordou tão cedo hoje, né? E perguntou, por que está tão cedo, seu Chico? Ele falou assim, é que eu estou esperando uma pessoa. E aí, muito cedinho, dali a pouco, alguém tocou a campainha. Foi atender, era um dos homens mais ricos do Brasil. A gente não sabe quem é, só é dito que é um dos homens mais ricos do Brasil. Esse homem entra, Chico já estava esperando, ele se senta com Chico e ele passa pelo menos 30 minutos chorando compulsivamente. Chico fica ali, do lado dele, escuta tudo que ele tem para dizer, diz algumas palavras consoladoras, conversa com ele, ele se acalma e vai embora. A mulher que trabalhava na casa do Chico vem e diz, seu Chico, você sabe, esse homem é muito rico. Ele diz, minha filha, ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que ele tem é dinheiro. Então, as coisas do mundo, a beleza física, a fama, o dinheiro, as posses, os títulos, tudo isso se esvai, tudo isso se desgasta, tudo isso tende a acabar, tudo isso tende a se modificar. Nada disso nos preenche verdadeiramente. Então, quando Jesus no Evangelho de hoje diz isso para nós, quem busca o reconhecimento do mundo, já recebeu o que tinha que receber e nada mais, é disso que ele nos alerta. Então ele não está falando de pecado, porque aliás Jesus nunca fala para nós as coisas no tom de que isso você não deve fazer porque é pecado ou deve fazer aquilo porque não é pecado. Não, ele se preocupa com o que ele sabe que nós vamos sentir um dia: a desolação, a solidão, o vazio existencial, o tédio, que leva muitas vezes as pessoas a ficarem muito tristes, depressivas, solitárias, vazias, até mesmo se suicidarem. Então é disso que ele quer nos prevenir. Como quando ele nos ensina que fazer a caridade, dar de si, fazer o bem com humildade, tem muito mais valor. E que não importa o que você faça, não é uma questão de quantia, é uma questão do como. Porque se eu pensar assim, né? Então eu vou trabalhar, vou fazer, vou construir 1000 creches. Aí vem o outro lá e constrói 1.200. Pronto, perdi para ele já é melhor do que eu. Então, não é assim. É o que o trabalho faz comigo. Isso que nós precisamos entender. A caridade é uma edificação íntima, é o que ela faz comigo. O bem é o que ele faz comigo, que importa para Jesus, que importa para Deus. Porque Deus não precisa de nós, Ele não precisa. Ele não precisa da Valéria falando aqui. Isso não significa nada, porque se a Valéria não vier falar aqui, outro virá e vai falar melhor.
E ele não precisa do outro que entregue uma cesta básica, porque se precisar chegar, vai chegar através de uma outra pessoa. Então não precisa ser por essa pessoa, pode ser pela outra. Se Deus quer fazer a sua obra, Ele faz. Ele nos utiliza pelo nosso bem, por amor a nós. O trabalho vem para mim, a oportunidade de fazer o bem vem para mim, por mim. Por amor que Deus tem a mim, que Jesus quer que eu me torne melhor. É como Paulo dizia, Paulo de Tarso, que nós sabemos ele era o vaso escolhido do Cristo para divulgar o Evangelho para o mundo, e ele fez isso de forma maravilhosa. Mas o maior trabalho que Jesus fez através de Paulo foi em Paulo, que o transformou do perseguidor e cruel Saulo no homem de luz, no espírito iluminado, feliz e pacificado. Então é o trabalho que o Cristo faz em nós. Então o Evangelho dessa tarde e o Livro dos Espíritos vem acendendo diante dos olhos da nossa alma com esse convite maravilhoso: deixemos o amor de Deus fluir através de nós. Deixemos, queiramos, peçamos a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, e das minhas incapacidades e da rudez do meu espírito, mas faz o seu trabalho através de mim. Por favor, me utilize como instrumento, porque se Ele me utilizar, então eu vou ser um instrumento afinado pelas mãos do Mestre. E assim eu vou, dia após dia, me dedicando. Onde eu começo? Eu começo em mim, assistindo uma palestra, lendo um livro. Onde eu continuo? Na minha casa. As pessoas da minha família são as primeiras com quem eu tenho responsabilidade. Um pouquinho mais de tolerância com todo mundo dentro de casa, criançada tocada, o terror lá, né? Todo mundo ali sem escola, marido trabalhando home office, a mulher também, aquela coisa, um bocadinho mais de paciência. Quem sabe convidar todo mundo para fazer o Evangelho no lar uma vez por semana? Né? Um sorriso, quando alguém estiver nervoso, uma pergunta: que foi? O que aconteceu? Por que você está nervoso? Conta para mim. E pôr os ouvidos para escutar. Oferecer a um vizinho: precisa que eu vá ao mercado? Ó, estou indo ao mercado. Precisa que eu traga alguma coisa para você, para o senhor, para a senhora? Né? Um irmão nosso, morador de rua, quem sabe um lanchinho no carro para oferecer? E assim, de pouquinho em pouquinho, né? Evitando disseminar notícias ruins ou falsas, evitando magoar as pessoas, evitando disseminar uma fofoca dentro do nosso lar, do nosso círculo de amigos. Devagarzinho, é o convite de hoje, o convite para a caridade verdadeira com Jesus. Muito obrigada, meus irmãos. Um forte abraço. Agora, gente, agradecer por toda essa oportunidade que nós tivemos. Quanto nós aprendemos nesta tarde maravilhosa. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Jesus, por tudo. Que Deus nos abençoe a todos. Todos vocês que estão assistindo, que ouviram essa maravilha, né? Dessa explanação do nosso Evangelho. Todos nós aproveitamos muito nesta tarde. Vamos então encerrar comigo? Oh, mas antes eu quero convidar vocês, aqueles que ainda não se inscreveram no YouTube da União Espírita Jundiaiense, convido vocês para que se inscrevam, venham conosco, vamos fortalecer esse canal, minha gente. Ó, União Espírita Jundiaiense, U.E.J. Canal Espírita. Venham conosco, participem. Vamos se inscrever, minha gente? Vamos fortalecer esse canal, então? Mas agora cantem comigo. Vamos encerrando, né?
essa maravilha dessa reunião que nós tivemos hoje. Cantem comigo a oração de Francisco de Assis. Coloque em prática, viu, gente? Vamos colocar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando